Por que eu tive que explicar aquela parte? Porque sem aquela parte eu não consigo explicar a concordância verbal. E sem concordância verbal, eu não consigo explicar para você aquele acento do tem, do mantém, do contém. Então eu fiz um gancho e vejo várias matérias ao mesmo tempo, tá? Entenda uma coisa, todos vocês são bons em concordância. Se eu colocar uma frase curtinha na ordem direta, você não erra não. Quer ver? Ó? Um cachorro fugiu, tudo bem? Dois cachorros o quê? Fugiram, né? Ninguém vai falar dois cachorros fugiu, né? Dois cachorros fugiram. Ou seja, você sabe que o verbo se modifica de acordo com o sujeito e o nome disso é concordância verbal. Ou seja, concordar o verbo com o sujeito. É chamado concordância verbal, tá? Só que na hora da prova, ele vai ter que usar alguns recursos para que você não consiga enxergar o erro, né? Como é que eles fazem na prova para você não enxergar o erro? Já que a concordância verbal relativamente é simples, é dizer que se Leonardo chegou, Leonardo e Daniele chegaram, como é que eu faço para poder mascarar o erro? Primeiro passo, trabalhar com a dificuldade da identificação do sujeito, tá? E dois fatores fazem você não perceber o erro de concordância. O primeiro deles é o distanciamento. Sempre que eu explico concordância, eu falo uma coisa meio chocante para vocês. Todos vocês falam, a gente vamos, a gente fizemos, a gente cantamos. Aí você fala, professor, eu não falo não, fala, cara. Você não nota que fala, mas fala. Sempre que você empregar a gente na sua vida, bota o verbo na sequência, tá? A gente foi ao cinema, a gente gosta de pipoca, maravilha. Se demorar um pouquinho, a sua mente engana você, entendeu? Olha que gostosinho, ó. A gente, por mais que nunca reconheçam o devido valor que temos, eu já falei, a gente temos, reparou? A gente, por mais que não reconheçam o valor que de fato merecemos, já falei, a gente merecemos, entendeu? Sempre que eu colocar a gente, demorar a colocar o verbo, a minha mente vai me enganar. O nome disso é concordância ideológica ou silepse. Você tende ao erro pelo distanciamento. Aí fica fácil enganar você. Quer ver? Ó? A multidão, tão logo se soube que haveria aumento no preço das passagens, se manifestaram de forma violenta. Eu errei. A multidão se manifestaram. A multidão se manifestaram, reparou? Para te enganar, eu estico a oração. E eu boto o verbo bem longe do sujeito, entendeu? Para você perder a noção de concordância, tá? Segundo fator, são dois. E você tem que entender isso hoje. O outro fator que faz você não perceber o erro de concordância é a inversão dos termos da oração. Olha como é que a nossa mente é engraçada. Vou falar a mesma frase duas vezes, tá? Você vai ter a impressão de que eu errei a primeira e acertei a segunda. Quer ver? Ó? 2 meninos veio. Ouviu a frase? Agora olha só, veio 2 meninos. Não parece que a primeira está errada e a segunda está certa? Eu falei exatamente a mesma coisa. A questão é que a nossa mente não capta erros invertidos. Então, se eu falo que muitas mudanças aconteceu, você nota, não nota? Mas se eu falo que aconteceu muitas mudanças, você não nota mais. A nossa mente não capta o erro por causa da inversão, entendeu? Se você fala assim, ó, muitas mudanças ocorreu, você nota, né? Mas quando eu falo que ocorreu muitas mudanças, a nossa mente não capta, porque a nossa mente é projetada para pensar na ordem direta, entendeu? Então, se eu falar assim, ó, Flávio Daniele chegou, todo mundo nota o erro, né? Agora, já chegou o Flávio Daniele. Repara como é que fica mais fácil enganar você. O que a banca faz, então? Tchau. Quando eles fazem erro de concordância, ou eles fazem distanciamento, ou fazem inversão, entendeu? Só um quadrinho só para você afiar essa visão, tá? Eu vou colocar no quadro uma frase com erro, beleza? Mas aquele erro que só você vai enxergar, quer ver? Olha só. O ruído dos carros das grandes cidades tem causado transtornos. Já conseguiu enxergar o erro já? Olha qual foi a maldade. Ele vai esticando, Daniel, a oração. Ó, tá vendo como é que ele estica a oração? Ó, olha como é que o verbo demora a aparecer, tá vendo? Ó, olha onde é que o verbo apareceu. Ele estica a oração para o verbo demorar a aparecer. Por quê? Quando o verbo apareceu, ele está tão distante do núcleo que você perde a noção de concordância, entendeu? E de preferência, ele vai colocar um daqueles verbos que ganha um chapeuzinho, por exemplo, tá? Porque se a pessoa não souber que esse chapeuzinho indica plural, ela não vai enxergar o erro mesmo. Mas vamos lá. Suponha que você fosse um aluno mediano só, tá? Aqueles que sabem que o tem é plural. Tranquilo? Você ia ser enganado por outro fator. Ó, cidade está no plural, transtorno está no plural, grande está no plural, carros no plural. Ele bota o verbo no plural e enche a oração de palavras no plural. Acredite, tudo para te enganar, entendeu? Na verdade, o que tem causado transtornos, é o ruído dos carros das grandes cidades. Então, tudo isso, Daniel, é o sujeito, tá? Tudo isso é o sujeito. Só que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. E ele, de sacanagem, colocou aqui, ó, 3 nomes para te confundir. Botou cidades, carros e ruído. Porque ele quer dificultar a sua percepção do núcleo. Entendeu? Ele quer dificultar a identificação do núcleo. Já achou o núcleo aqui já? Achou o núcleo. E é com esse cara que você vai concordar, tá? Posso perguntar? Qual é o núcleo aqui? Fala aí. Ruído. Este é o núcleo.
É o ruído que tem causado transtornos. Agora fala para mim, ruído está no singular ou no plural? Singular. Olha o verbo errado, ó. Tá vendo? Então, na verdade, o verbo aqui tinha que ser tem. Professor, como é que isso vai cair na prova? Assim, ó, assinale a única frase correta quanto à concordância. Você imagina um cara que não consegue enxergar este erro aqui. Serão 5 construções assim. O cara vai enlouquecer, não vai? Ele quer a única certa, ninguém consegue achar o erro, né? E só existe uma certa só. Então ele vai usar primeiro a estratégia do distanciamento, tá vendo? Ó? Botar o verbo bem longe do núcleo, tá? Há um outro fator, pessoal. Isso aqui se chama preposição, tá? Das é de mais as. Isso aqui também é preposição. De mais os. Se há preposição diante de um termo, ele não pode ser núcleo, não, tá? Se há preposição diante de um termo, ele não pode ser núcleo, não. Então, a primeira estratégia da banca é esticar a oração pra caramba, para você perder a noção de concordância pelo distanciamento. Entendeu? Tudo bem, pessoal? Vamos lá. A outra estratégia, a minha favorita, é começar pelo verbo, ó. Ele vai colocar assim, ó. Vem dos livros e da vida o conhecimento das coisas. Vem dos livros e da vida o conhecimento das coisas. Preste atenção, tá? Se a oração começou pelo verbo, ele também quer te sacanear, porque ele quer trabalhar com a inversão. E a inversão dificulta a minha mente, não dificulta? Vou te fazer uma pergunta fácil, tá? Quando eu falo que vem dos livros e da vida o conhecimento das coisas, o que é que vem dos livros e da vida? Fala aí. O conhecimento das coisas. Então, o conhecimento das coisas exercerá nesta oração aqui, ó, função sintática de sujeito, tá? Só que aí dentro do sujeito ele bota 2 nomes, ó. Ele quer te confundir. O que realmente vem dos livros e da vida? O conhecimento ou as coisas? O conhecimento. Então, conhecimento é que é o núcleo do sujeito, tá? Este cara é o núcleo. Agora fala aí, conhecimento está no singular ou no plural? Olha o verbo errado, tá vendo? Então é muito importante você conseguir enxergar os erros de concordância na hora da prova, porque ele vai usar estratégias para te confundir. As principais são distanciar bastante o sujeito do verbo ou então fazer inversão. Tá? Tranquilo? Tira uma foto aí para fazer mais um quadrinho só. Vocês já podem, além da acentuação gráfica da Sesgan Rio, podem pegar a concordância verbal da Sesgan Rio já, tá? Eu já dei para você uma visão boa, mas se você quiser antecipar um pouquinho mais de teoria, bota professor Jean Aquino concordância verbal no YouTube. Há uma aula minha de 1 hora explicando só concordância verbal só. Entendeu? Você pode olhar se quiser já antecipar. Mas na semana que vem eu vou trazer teoria, tudo mais e questões para que nós façamos aqui, tá? Eu vou negociar também com a dona do curso algumas aulas extras, cara, pra gente marcar aulão no final de semana. O aulão no final de semana costuma ser pago. Aulão no dia de semana, eles costumam liberar, entendeu? Eles dão muita aula extra aqui, muita aula extra. Agora no final de semana, se houver aulão, eu aviso a vocês, tá? Sobretudo de redação, né, cara? Redação é importante, né? Só, Sesgan Rio. Banca Sesgan Rio, concordância verbal, tá? Vão aparecer muitas questões, cara. Precisa não. Palavra-chave é quando não existe aquilo como assunto, entendeu? Por exemplo, ambiguidade cai na prova, mas não existe um tópico chamado ambiguidade, entendeu? Aí você bota na palavra-chave. Essa você vai colocar assim, assunto, concordância verbal, banca, Sesgan Rio. Aí vão aparecer, sei lá, 2.000 questões lá. Faz só 50. Entendeu? 50 questões são suficientes para que você possa matar um assunto. Agora, você vai ter problemas porque eu não expliquei tudo, tá? A acentuação gráfica não, dá para fazer tudo já. Bota 50 e manda ver, tá legal? A Sesgan Rio é a banca mais antiga do Brasil. Você imagina quantas provas ela não tem, né? Anteriores. Antigamente, a Sesgan Rio fazia tudo, né? Concurso, todos eram Sesgan Rio, Petrobras, vestibular, tudo era Sesgan Rio antigamente. Pessoal, olha aqui, ó, preste atenção. Quando começam as férias, chega ao fim os meus problemas e só me resta alegrias. Quando começam as férias, chega ao fim os meus problemas e só me resta alegrias. Acredite, está tudo errado. Eu errei todos os verbos. Só que eu usei uma técnica aqui para você não perceber os meus erros. Eu fui colocando o verbo sempre antes do sujeito, entendeu? Porque se você colocar o verbo antes do sujeito, a pessoa não nota o erro. Olha os verbos aqui, ó, presta atenção. O primeiro verbo é começa. O segundo verbo é chega. E o terceiro verbo é resta. Dani, os 3 estão errados. Os 3 estão errados. Só que para enganar vocês, eu fui colocando sempre o verbo antes do sujeito, entendeu? Se eu colocasse na ordem direta, você ia perceber. Ó, quando as férias começam, tá vendo? Os meus problemas chegam ao fim. E só alegrias me resta. Você ia perceber rápido o erro. Por isso que a banca maldita fica colocando o erro invertido, entendeu? Que é mais difícil enxergar. Vamos juntos, pessoal. Na oração número 1, quando começam as férias, o que é que começa? Fala aí. As férias. E aí você sabe, Lorena, as férias começam? Não, as férias começam, né?
Ó, o que chega ao fim? Fala aí. Os meus problemas chega ao fim? Tá errado, né? Chegam. Só me resta alegrias. O que resta? Alegrias me resta. Alegrias me restam. Entendeu? Quer ver um exemplo de erro de concordância que as pessoas cometem quando falam? Quando o relógio marca 9 horas e 50 minutos. Pessoal, a forma certa de se escreverem as horas é assim, tá? Quando for escrever 1 hora, na prova cai direto isso. 9 horas se escreve assim. Tranquilo? Todas as demais coisas que você encontra por aí, 9 hairs, já viu? Tudo errado, tá? 9 girls, assim, 9 hidrogênios, 9 divididas por 10, já viu já? Tudo isso aí tá errado, tá? Nada disso aqui existe. A única forma é esta aqui. Botava, né? Agora com Hzinho minúsculo, coladinho lá, aprendeu, né? Forma correta é esta aqui, tá? O Marcelo Jardim pode explicar melhor do que eu. Na verdade, você tem aqui símbolos e não abreviaturas. A abreviatura tem ponto, entendeu? Mas H e min são símbolos, não abreviaturas. E outra coisa, você não pode omitir o min, não. Botar 9H50. Aí pede ao Marcelo que não sei explicar isso não, tá? Só se pode omitir o símbolo do segundo elemento quando são números centesimais. E a hora não é centesimal, ela é sexagesimal. Ou seja, a hora vai ter 60, não vai ter 100. Então, você não pode omitir daqui. Se você tirar o min daqui, vai ser como se fossem 9 horas mais 50 avos de 1 hora, entendeu? Ou seja, você não pode tirar. Você pode omitir se forem quilômetros. 1,2 quilômetros você pode fazer. Agora, para a hora, não. Tem que botar o H e o min, tá? Quando o relógio marca 9h50 e alguém pergunta a você que horas são, já reparou que você fala assim, ó? Automaticamente, professor, falta 10 para as 10. Quando você fala falta 10 para as 10, o menor dos erros é o para as 10, porque a concordância está errada. Se eu falo que falta 10 para as 10, eu fiz 2 elipses. Eu já expliquei o que é elipse. Elipse é esconder a palavrinha, né? Vamos lá. Falta 10 o quê? Fala aí. Minutos, certo? Para as 10 horas. Maravilha. Então, está errado. Porque quando eu falo que falta 10 minutos para as 10 horas, eu duvido que vocês dissessem que 10 minutos falta. 10 minutos falta. 10 minutos falta. Você fala errado e não percebe, sabe por quê? Porque o verbo veio antes, ó. Já que são 10 minutos falta, tá errado, né? 10 minutos faltam. Então, se alguém perguntar a você as horas na rua, você andando na rua à noite, vem 2 caras numa moto e perguntam, que horas são? Aí você diz, faltam 10 para as 10. Ele vai dizer, obrigado, boa noite, vai embora, entendeu? Se falar errado, eles roubam, tá? Faltam 10 para as 10, não falta 10. Falta 10 é erro de concordância, tá? Eu vou conversar sobre as aulas extras com a Raquel depois também com vocês, para a gente poder prosseguir. Nós temos uma aula a mais, pelo menos, e ver as aulas de redação com você, tá? Tira uma foto aí rapidinho, por favor. Vocês estão aqui, mas a mente de vocês foi embora já. Eu já senti daqui, falando sério. Sabe quando está aqui assim? A mente está lá em casa já? Vocês estão assim.